Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de geografia, a nossa segunda aula de geografia hoje, do terceiro bimestre, e a gente vai continuar trabalhando, né, o espaço rural e urbano, só que hoje a gente vai dar ênfase principalmente ao espaço rural, trabalhar algumas características relacionadas ao espaço rural e as atividades, né, que se desenvolvem no espaço rural, ok? Então, vamos lá. A primeira imagem que vocês têm aí, ela dá justamente o conceito, né, de espaço rural, que é toda a parte do município que fica fora da zona urbana, ou seja, fora da cidade. E aí, por exemplo, você pode pegar o nosso município de Abaetetuba, você pode ter ele como exemplo, né, e ver que os bairros, né, que estão integrados dentro do espaço urbano, eles fazem parte da cidade, e quando você se desloca, né, desse espaço para a área da estrada, no caso aqui nós chamamos estrada, a gente vai entrar em contato, né, com a paisagem rural, com a zona rural, tá? Então, o que é a cidade é a integração dos bairros, né, que é a zona urbana. Então, o que está fora dessa integração desses bairros, nós chamamos de espaço rural ou zona rural, tá? A segunda imagem que vocês têm aí trabalha um pouco algumas já das características do espaço rural ou espaço do campo, né? Que é formado por uma paisagem que conserva característica principalmente dos recursos naturais, tá? Como a vegetação, concentração de animais, as áreas, né, onde tem residências, elas são bastante diferentes do espaço da cidade, é composta por fazenda, por chácaras, sítios, né? Existe bastante florestas, né, áreas florestais. Então, são algumas das características do espaço rural. Logo embaixo você tem uma outra imagem que trabalha também algumas características, né, do espaço rural e onde mostra algumas imagens que trabalha muitas áreas verdes, né, questão de plantações, de flores, cachoeiras, casas, né, que são distantes uma das outras, né, também a questão de áreas onde estão localizadas fazendas. Então você pode observar essas imagens aí, que elas são imagens bem características mesmo da zona rural, né, do espaço rural, tá? Logo depois você vai ver outras características relacionadas ao espaço rural, tá? Então, o espaço rural ele se caracteriza pelo uso mais ou menos, possui uma grande extensão de solo, né? O uso do solo, principalmente nas atividades agrícolas, da pecuária, do extrativismo, como nós já vimos. Também no espaço rural ocorre uma fraca densidade demográfica, né, que é a questão do menor número de habitantes, tá? No espaço rural nós temos grandes paisagens naturais e principalmente a população ela é dispersa no espaço, em pequenos lugares, né, onde estão ligadas principalmente ao cultivo, à criação de gado e a áreas florestais. Então aí você vê algumas características. Quando nós trabalhamos na introdução, nós vimos que na paisagem rural existe a principal característica que trabalha a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então aí vocês estão vendo algumas diferentes paisagens rurais e principalmente atividade voltada para a agricultura. E a agricultura nas paisagens rural, ela pode ser classificada em agricultura tradicional e agricultura moderna. E a gente vai ver aí algumas características desses dois tipos de agricultura. Quando você olha a imagem, né, que mostra um pouco esses diferentes tipos agrícolas, você percebe claramente que cada imagem ela mostra características bem diferentes, né, da atividade agrícola. A primeira, né, nós vemos aí uma agricultura tradicional, tá? Onde é também chamada de agricultura de subsistência, em algumas regiões, tá?
ela pode ser entendida como aquela que é praticada há milhares de anos. Foi a primeira atividade econômica que o homem começou a trabalhar, a utilizar, tá? Nessa atividade, há uso de mão de obra direta, quer dizer, não há intervenção de nenhum tipo de máquinas, de equipamentos, tá? Tecnológicos. Há uma ação direta do homem com a natureza, do trabalho humano mesmo. E hoje em dia, essa atividade tradicional, ela é feita em pequenas propriedades e geralmente são destinadas apenas à subsistência das famílias que desenvolvem essas atividades, tá? E os produtos, eles não são comercializados em grande escala. A maior parte dos produtos que são produzidos na agricultura tradicional, ela é realizada para atender a necessidade das famílias mesmo, tá ok, crianças? E o outro tipo de agricultura que nós temos na zona rural é a agricultura moderna, tá? E o que vem a ser essa agricultura moderna? É aquele tipo de agricultura, né, onde ocorre um processo mais elaborado e estruturado da atividade econômica, já possui o uso de máquinas e planejamentos. Essa atividade ela surgiu com a Revolução Industrial e o principal objetivo desse tipo de agricultura, que nós chamamos de agricultura moderna, é abastecer o comércio, é produzir em grande quantidade para que possa nós termos uma grande quantidade de produto e poder abastecer o comércio, tá? Esse processo facilitou a exportação de muitos produtos em pequenos espaços e tem um custo relativamente vantajoso, tá? Em contrapartida, ele usa grande quantidade de fertilizante, existe uma grande quantidade de tecnologia que é utilizada nessas áreas, com máquinas, né, avançadas, e isso faz com que o homem produza uma grande quantidade de produtos em menor tempo, tá? Como eu já falei para vocês. E aí essa grande quantidade de produto, ela é utilizada para abastecer o comércio. E também esse tipo de agricultura, que nós chamamos de agricultura moderna, ela é aquela que dá maior intervenção aos recursos da natureza, tá? Ela deixa bastante danos ambientais, que são assuntos que a gente vai estudar para a próxima aula. Então, hoje nós vimos o que são os espaços rurais, vimos algumas características das zonas rurais e vimos também uma das atividades econômicas que são destinadas ao espaço rural, que é a agricultura, e a agricultura ela é classificada em agricultura moderna e agricultura de subsistência. Ok, crianças? Na próxima aula a gente continua. Tchau!